Uma pergunta que eu quero fazer para você, e por favor não se sinta encabulado, não se sinta enraivecido com a pergunta, não é para ofender ninguém, é apenas para saber quantos livros você leu nos últimos 12 meses. Não fique chateado se a resposta for, professor, eu não li nada. Você faz parte de um grupo de 48% de brasileiros que nos últimos 12 meses sequer pegou em um livro. Ou seja, você está muito próximo de estar perto da metade da população brasileira. Os outros 52% também não leram um livro inteiro. Muitas vezes eles leram talvez algumas páginas, talvez um capítulo, talvez pegaram vários livros para fazer uma pesquisa, para aprender um assunto novo. No final das contas, os brasileiros leem pouco e leem mal e entendem cada vez menos daquilo que estão lendo. Por isso, o capítulo de hoje do canal Ideias Complexas é: por que que o brasileiro lê tão mal? Por que que o brasileiro lê tão pouco? E o que é que isso tem a ver com a nossa realidade social de hoje em dia? Bom, para entendermos por que é que o brasileiro lê tão pouco, a gente tem que entender da sociedade brasileira. E aí eu fiz um trabalho. Eu fui até o IBGE e fiz a seguinte pergunta ao senhor Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Senhor IBGE, por que que o brasileiro lê pouco? E ele me disse o seguinte: o brasileiro lê pouco porque não é habituado a ler. E parte desses brasileiros, mais precisamente 6,6%, sequer sabe ler. São analfabetos totais. Pessoas que estão entre os seus 14 e os seus 39 anos de idade, em pleno vigor físico, fazendo parte da força de trabalho, mas que muitas vezes não consegue emprego porque não conhece letras, não sabe o que são números. Mas daí eu incluí um outro personagem nessa história, o Instituto Paulo Montenegro, e perguntei para o Instituto Paulo Montenegro, mas tirando os analfabetos totais, por que que o brasileiro lê tão pouco? E aí o Instituto Paulo Montenegro vai dizer: o IBGE está certo, só que a realidade ainda é muito pior. Entre esses indivíduos que estão entre os 14 e os 39 anos de idade, nós podemos dizer com um certo grau de certeza que 29% deles, quase 30%, é incapaz de ler porque são analfabetos funcionais, com analfabetismo funcional grave, ou seja, eles não são capazes de ler uma matéria de jornal, de ler um artigo, seja lá do que for, não precisa sequer ser científico, e compreender a mensagem. Pior, muitos deles são incapazes de pegar os boletos que chegam às suas casas todos os meses, fazer uma soma e dizer com exatidão qual é a porcentagem do seu salário que vai ser usado para pagar luz, água, telefone, aluguel, supermercado, enfim, eles vivem por viver, vivem porque estão na terra, porque são incapazes de administrar a sua própria vida de maneira racional. Eles pegam o dinheiro e já o gastam, inclusive com coisas supérfluas, inclusive com coisas desnecessárias, porque eles não sabem administrar o dinheiro, porque eles não sabem fazer contas simples. Enfim, o brasileiro, de uma maneira geral, tem dificuldade porque não sabe ler e escrever. Mas ainda sobra uma grande porcentagem. E esta porcentagem, que pode ler e que pode entender, simplesmente não o faz porque não é estimulada. E aí sobra uma minoria, uma pequena minoria, que de fato lê, entende, debate, discute e fala com seus amigos sobre aquilo que leram. São os nossos heróis da resistência, são a rapa do tacho, aquilo que sobra. O brasileiro lê em média, para você ter uma ideia, em média, 5 horas por semana. Isso é menos da metade do que um indiano lê. Segundo dados da ONU, um indiano médio, um indiano comum, lê cerca de 11 horas por semana. Juntando isso em livros,
daria cerca de 13 ou 14 livros por ano, um livro por mês ou mais. Já o morador da Tailândia vai ler cerca de 10, 9 horas e meia. E o morador da Rússia lê também muito mais do que o brasileiro, lê 9 horas. Portanto, estamos muito mal na colocação. Segundo a própria ONU, segundo a OCDE, nós estamos na 27ª posição no ranking mundial de leitura. Isso nos coloca numa situação muito ruim, numa situação extremamente complicada, numa situação que faz com que o brasileiro não seja capaz de refletir. Para você que está aí do outro lado ter uma ideia, a capacidade de reflexão de um indivíduo está diretamente ligada à sua capacidade de leitura. Sabe por quê? Porque não é natural ao ser humano ler. O ser humano aprende a ler depois de um grande exercício de desenvolvimento cognitivo. Ele tem que se esforçar para ler, interpretar e imaginar aquilo que ele está lendo. Dá muito trabalho para o cérebro. E cérebro trabalhando é cérebro que se desenvolve. Se eu leio uma coisa hoje, se eu leio outra coisa amanhã, e se eu leio outra depois de amanhã, e começo a interconectar essas ideias, eu começo a desenvolver uma ideia que é só minha. Inclusive, é daí que vem o nome ideias complexas. David Hume, um filósofo que influenciou muito o pensamento de um outro filósofo chamado Edmund Burke, vai dizer que ideias complexas nascem da seguinte maneira. Você tem várias ideias simples que, separadas, não dizem absolutamente nada ou dizem muito pouco. Você pode pegar estas ideias simples, interconectá-las, formar uma teia cognitiva e desenvolver uma ideia complexa. É mais ou menos como tecer um tapete. O seu tapete intelectual vai ser diferente do meu, porque nós lemos coisas diferentes. O seu tecido intelectual vai ser diferente do seu pai, do tecido intelectual da sua mãe, do seu irmão, do seu vizinho. Dando sequência ao nosso bate-papo, a gente tem que lembrar, inclusive, de um outro problema, que é o intelectual por procuração, o leitor por procuração. Eu criei esse termo para definir um indivíduo que existe aos borbotões aqui no Brasil, que é o pseudo-intelectual, o pretensioso intelectual, ou o intelectual pretensioso, que é aquele que age da seguinte maneira. Imagine um professor. O professor leu um determinado livro. Para dar aula, ele vai falar do determinado livro, do determinado autor. Um dos seus alunos vai entender aquilo e, ao invés de ir buscar no autor as respostas para as suas dúvidas, como ele tem muita preguiça, ele vai ficar só com a resposta do professor, só com a aula do professor. Este aluno, como é um pouco mais inteligente, vai explicar para os alunos menos preparados. Estes alunos, como já têm natural preguiça, não querem ler de jeito nenhum, não vão procurar também saber o que o autor disse. Eles vão ficar com a explicação do aluno, que ficou com a explicação do professor que leu o livro. Ou seja, já se tornaram leitores por procuração. Experimente debater com uma criatura dessas. Ele não leu, não entendeu, não foi atrás, mas quer dizer que entende tanto do assunto, não como professor, mas como o autor do livro. São pretensiosos. Por quê? Porque eles julgam que você é um ignorante, que você não tem capacidade de ler e deve acreditar em tudo aquilo que eles estão dizendo. E é por isso que aqui no canal Ideias Complexas eu insisto tanto, não acredite em mim, acredite no autor. Vá atrás do autor. Eu recomendo autores, leia-os, busque a informação na sua fonte original. Um professor de filosofia meu dizia o seguinte: a água é mais pura tanto quanto ela se aproxima da fonte.
Então não vá atrás de informações de terceiros, quartos ou quintos indivíduos que pretensamente acham que leram determinado assunto. Eles são grandes embusteiros e preguiçosos. É por isso que eles vão reverter para um grau de verdade a versão de alguém de quem eles escutou. Certo? Vá atrás da fonte original. Está lançado o Desafio Mais 500. As regras do jogo estão aqui embaixo, mas consistem muito rapidamente no seguinte: a cada 500 novos inscritos, nós vamos fazer um sorteio de um bom presente que pode ser mandado para sua casa desde que você seja inscrito aqui no canal. Então já se inscreva, participe e muito boa sorte. Também quero avisar que já está à venda o meu livro Oratória para Todos. Você que tem dificuldade de apresentar as suas ideias, de fazer uma explanação, seja na sua empresa, na sua escola, na sua universidade, compre o livro Ideias Complexas. Ele é pequeno, é de fácil leitura e vai te passar conhecimentos valiosos que vão te facilitar o entendimento sobre oratória, como apresentar uma boa ideia. Certo? Vamos voltar à nossa programação normal. E você tem que ter orgulho de dizer: este é o meu tecido intelectual, porque eu desenvolvi capacidades intelectuais, interpretações cognitivas a partir de coisas que eu vivi, que eu li e que eu conheci e que me fizeram refletir desta maneira. É evidente que você não vai chegar à verdade através daquilo que você leu. Por quê? Porque todas as formas de escrita são interpretações da verdade. O que você está fazendo é enriquecer a sua própria interpretação da verdade e fazer com que o mundo seja mais facilmente entendido a partir daquilo que você leu. E você vai ter uma parcela do entendimento. Quando você se encontra com outra pessoa que também tem uma boa parcela de entendimento e vocês juntam esses dois tecidos, esses dois tapetes, esses dois emaranhados, vocês vão produzir um tecido ainda muito mais denso, muito mais forte, com muito mais amarra, ainda mais cheio de entremeios, de nuances, de cores, de mudanças, que vai ser capaz de entender ainda melhor uma outra parcela da realidade. Isso não vai fazer com que vocês entendam a verdade, mas vai fazer com que vocês se separem cada vez mais da ignorância. Porque se você junta camada por camada de cada um dos tecidos intelectuais que você vai encontrando pelo caminho, você vai formar uma camada mais grossa. E isso é o que vai te separar, esta realidade, você em cima dessa realidade, vai te separar do chão da ignorância. Entendido? Por isso, leia o tanto que você puder. Por que ler, professor? E aqui vem a resposta da nossa pergunta. O brasileiro deve começar a ler para mudar a sua realidade. Note que o brasileiro médio é incapaz de escrever um bilhete sem cometer um erro de português. Não por preciosismo, mas porque ele está mal treinado intelectualmente. E isso só vai favorecer a políticos canalhas que querem que a sociedade permaneça na ignorância infinitamente para continuarem eles os únicos membros da casta superior que toma conta deste país. Portanto, quer fazer algo que de fato mude a sociedade, comece a ler. Incentive seus amigos, incentive seus familiares a ler, a compreender a realidade, a escapar da ignorância. Assim, você vai ser capaz de planejar melhor a sua vida, ser capaz de administrar melhor os seus recursos, de administrar melhor o tempo que você tem, de responder a questões imediatas do seu dia a dia e até a votar melhor. Porque todas as vezes que um político vier com algum embuste, com alguma lorota, com alguma falácia, você vai saber a que tipo de conhecimento recorrer para ver que aquilo não passa de uma grande mentira que quer te enganar e que só busca o seu voto para garantir mais 4 anos de poder a um sem vergonha, a um ladrão, a um indivíduo que não quer absolutamente nada com a sociedade, que apenas quer poder para si e para o seu grupo. Certo?
Espero que você tenha gostado deste vídeo, tenha entendido a nossa mensagem. Mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez, siga o nosso canal, acompanhe o Ideias Complexas, porque nós estamos aqui para trazer à luz coisas que muitas vezes escolas, faculdades e a grande mídia não querem que você enxergue, tá certo? Muito obrigado por sua participação, muito obrigado por sua audiência. Um beijo enorme no seu coração, fique com Deus e tchau!